Bora, meus amigos! Hoje a gente tá com um cara fantástico, Carlos Henrique, do Faça Edu. E meu parceiro aqui, ó. Sempre. 20 quantos episódios, meu amigo? 25. Ah, bem que a gente disse que vai chegar aos 100, viu? Vai chegar aos 100. E aí é festa, viu? É um quarto hoje, um quarto já. Você traz uns espumantes bacanas lá do sua adega. Fazer lá, uma viu, cidra primeira, pra fazer aquelas cerezé bem guardadinha, na sombra. Fica top. Uma maçã daquela, né? Então é melhor com o episódio 30, viu? Porque 100 ainda vai demorar pra essa... Ah, pensei essa cidra, hein? Obrigado aí, Carlos Henrique, por você estar aqui, passar a sua experiência. Vai ser massa aqui o bate-papo, viu? Que bom, vamos falar bastante, né, sobre educação, sobre ciência. A ciência tá on, né, meu querido? Carlos Henrique, ele tem algo que é intergeracional, né? Isso é coisa de velho, cara? Não, isso é coisa importante dizer o seguinte, que eu fui aluno e hoje eu sou colega dele. Então, para mim é uma alegria muito grande, né? Você foi aluno dele? Fui aluno. Colégio? Fui aluno de português na véspera de vestibular 2001. 2001. Faz um tempinho, há 20 anos, né? 20 anos. E aí eu era péssimo em português e ainda sou muito ruim. Não que a aula dele não ajudou muito, mas eu parei de praticar e fiquei, né, pior do que era. Mas me ajudou muito na época, principalmente na parte de redação. Fiz lá junto, no caso você de português e junto com o Josivan Ribeiro na parte de literatura, né? Então fazia 3 cursos isolados para poder ajudar, era 2 de português e fazia um na área de química, que eu acho que não ajudou não, porque eu acho que na época eu lembro que fiz umas 3 questões só no vestibular, então não ajudou muito não. Ave Maria. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Pode ser meu amigo e professor, porque professor nunca se perde a patente. Rapaz. Pois é, sala de aula mudou bastante ao longo desses 20 anos. Verdade. Né? Graças a Deus a tecnologia ela chegou e chegou para ficar. E o mercado absorveu isso aí. Mas demorou, Carlos? A pandemia ajudou bastante, puxando bem para cá. Eu tenho 2 filhas, tenho uma de 8 e uma de 4. E eu senti, antes da pandemia, por lidar com tecnologia, né, por ser sócio da Rubeduc, esse ambiente era mais confortável para mim. Hoje eu vejo que avançou, mas eu ainda vejo sem muito foco. É impressão minha ou é só coisa da minha cabeça que acho que todo mundo tem que ser tecnológico demais? Eu costumo dizer que nesses 20 anos, Cássio, eu costumo dizer o seguinte: a tecnologia ela veio entrando em sala de aula e muita gente ficou desacreditado. O aluno ele abraçou a tecnologia, Alberto, mas ele não trazia essa tecnologia para dentro de sala de aula, até porque o professor ele não permitia, as coordenações elas não permitiam. Então isso aí era um problema. O professor trazia para a sala de aula às vezes um data show que não tinha uma qualidade tão boa quanto o celular do aluno. Isso não atraía o aluno. Como é que eu vou colocar em sala de aula, por exemplo, um vídeo, uma música, um seriado com um data show cuja qualidade é inferior do que o aluno tem no seu celular? Na palma da mão, né? Na palma da mão ele tem um iPhone de última geração, um Samsung de última geração, e ele vai ver um vídeo de péssima qualidade. Às vezes o professor ele não se atualizava, digamos assim. Não teria o incentivo também Exatamente, o atrativo. A aula tem que ser atrativa. O professor às vezes não se atualizava, não sabia mexer direito. O notebook não era tão legal, então tinha essas coisas. Com a chegada da pandemia, o aluno se viu na necessidade, e o professor também, de utilizar aquilo ali. Então, de repente, mudou a situação. O que tinha pendência virou tendência. Exatamente, a pendência virou tendência. A não obrigação ou a proibição virou obrigação. Porque em 2019 eu não permitia que você, meu aluno, Alberto, você não podia usar o celular em sala de aula. Antes da pandemia não podia. Antes da pandemia você não podia usar o celular. Eu, como professor, não podia chegar e tirar o seu celular. Mas você com o celular, por exemplo, uma situação, o aluno com o celular, vá para a coordenação. Existia uma disciplina. Exatamente, a disciplina, a norma era essa. Aí chega uma pandemia, você vai para o ensino híbrido, que não necessariamente é híbrido ainda, eu posso até tocar nesse assunto. Sim. Na nossa conversa, mas chega a pandemia, chegamos em março, a partir de março de 2020 o que acontece?
A obrigação qual é? É ter o celular. Sim. Porque aquela aula... Teve que acelerar essa mudança. Exatamente, mas acelerou-se assim. Quando em março, acabou-se a aula, fica todo mundo em casa, certo? Você passa a assistir aquela aula em casa, e quando chega em meados de setembro, outubro, a gente volta com o ensino híbrido. Quando eu falei o híbrido, por quê? Porque na verdade o ensino não é híbrido. Você está dando aula para o aluno que voltou, e aquela aula está sendo filmada. Não é como aqui. Aqui nós estamos tendo o quê? Um programa, certo? Em que nós estamos conversando. O programa está sendo feito o quê? Um videocast. E não um trabalho feito para quem está em casa ou quem está aqui no auditório. Não é algo desse tipo. A gente disponibiliza o conhecimento. Exatamente. Né? Mas no caso da sala de aula, o que é que nós temos? Uma analogia bem interessante. Mas é interessante, por quê? Porque em sala de aula eu estou dando aula para aquele meu aluno e tenho que olhar para uma câmera para o cara que está em casa. Sim. Então eu nem dou aula para o que está em casa, nem dou aula para aquele que está em casa, nem dou aula para o cara que está aqui. Ficou uma aula dividida. E qual é a obrigação do aluno que está em casa? Ficar com o celular. E o aluno que está em sala, ele também tem que ficar com o celular. Porque eu passei a utilizar um material que é online. Então de uma hora para outra mudou. E o que era novidade para o aluno em março, aula online, aquela coisa toda, aula pelo celular. Quando chegou em meados de junho, o cara estava cansado. Porque ele ficava das 7 da manhã a meio-dia direto no computador. Fazendo o quê? Fazendo o que ele gosta? Não. Cansa, né? Cansa a vista, cansa posição. A vista, a posição que ele está, a cobrança da mãe, a cobrança do pai. Às vezes a não cobrança também, que fazia com que eles fizessem o quê? Por exemplo, ele está assistindo aula, mas de vez em quando tem um videocast, por exemplo, do Ciência está ele vai querer assistir aquilo ali. Sim. E para ele seria algo mais atrativo. Entenderam aí? Sim. Entendi a sacada. Esse jabá aí, viu? Mas isso é uma questão que foi sendo modificada. A tecnologia ela foi chegando, alguns se aproveitaram, outros não, certo? E sem falar no aluno, que ele vai ficando um pouco disperso, alguns fatores distratores. A concorrência é muito grande, né? Para tirar a atenção. A concorrência é muito grande. E, na verdade, hoje você tem... Na hora que você dá liberdade para a criança, eu digo porque eu tenho uma cabeça de... eu tenho uma cabeça de jogo. Eu falar das minhas filhas não, porque eu falar das minhas filhas aí é suspeito, né? Mas eu falo por mim, né? Eu peguei uma transição da tecnologia. E talvez na minha geração eu tenha sido muito felizardo, né? Porque eu lidei com pessoas que tinham a tecnologia como forma de instrumento para melhorar a vida, né? Então, Aquiles é um exemplo dele, né? Aquiles é a área tecnológica assista o episódio de Aquiles, é muito massa também. Ele falou desde 89, não foi? Desde 89. Desde quando tinha 6 anos, 7 anos, que ele tem acesso a computador, tipo felizardo. Dentro de casa, né? Dentro de casa, tá, o pai incentivando isso. Então, eu tive essa ligação muito forte com tecnologia nessa transição até chegar à tecnologia. Então, por exemplo, o iPhone, quando chegou, que foi um boom, eu olhava aquilo ali, não olhava como algo estranho. Não, eu já imaginava, porque eu estava próximo àquilo e eu vi a evolução, né? Então, quando chegou o iPhone foi um negócio mais tranquilo de você entender como é que funcionava e tal. Mas o que eu vejo é o que você falou dessa distância ainda dessa nossa geração, a nossa geração que não está conseguindo se conectar. Então, notas que quem conseguiu se adaptar muito bem, como você se adaptou muito bem, por isso que eu falei que era o profissional intergeracional, é que mudou a geração, mas você se adaptou a tudo, muito rápido. A necessidade fez isso. Então, mas eu acho que não é necessidade não, cara. Desculpa esse conceito. Eu acho que é a essência. É a essência do profissional. Realmente, eu sempre gostei também disso. Eu voltando um pouco aos meus 6 anos, deixa eu ver se 6, eu acho que 10, 11 anos, eu peguei algo que você não pegou, acho que alguns dos nossos talvez lembrem disso aí, o Ferrorama e o Atari. Certo? O Atari peguei os dois. Tá? O meu primeiro videogame. Peguei o Ferrorama e o Atari. Talvez uma primeira surrazinha, eu vou falar surrazinha pequenininha que eu peguei, tenha sido por causa do Autorama. Eu ganhei um Autorama que era Nelson Piquet e Alan Prost.
Não sei se a galera saca o que é autorama. E no dia que eu ganhei aquele meu autorama, eu era tão medonho. Assistam De Volta para o Futuro 2. Que aí vai passar lá. Eu abri esse danado do carro para ver, eu era muito curioso. Então sempre eu fui curioso. Tanto é que eu tenho a minha área, mas eu gosto das outras áreas. Eu curto muito todas as áreas. Mesmo sendo professor da área de linguagens, eu gosto de futricar a área tecnológica, a área de humanas. Conhecimento, né? Então, é conhecimento. Então, o professor deve ir em busca disso. Então, realmente, houve a necessidade, sim, mas nem todos chegaram até lá. Sim. Mas a minha inquietude, essa minha busca por novidade, me fez chegar onde eu cheguei. Sim. Tanto é que, eu já puxando para a minha escola, hoje eu tento colocar coisas na minha escola que eu acho que outros não fariam, não teriam atentado para isso. Um cara com 10, 11 anos pegar, receber um presente, no mesmo dia ele abrir aquele carrinho para ver como é que funciona e na hora de fechar ele não conseguir, sobrar peça, sobrar peça, ele tinha que levar uma surra da mãe, mas aquilo ali foi super válido para minha formação, para o meu crescimento. Então eu acho que isso aí faz mas eu acho que é a essência. Eu vejo que essa pandemia ela não tem lado bom, né? Não tem lado bom, mas diante de tudo que é ruim a gente tem que tirar um lado bom, um lado positivo. E o lado positivo que eu vejo é que nós conseguimos mostrar, né? Nós conseguimos, que eu digo não eu falo nós, sociedade, né? Mostramos que a mudança é necessária e ela é sempre bem-vinda quando é para melhorar como um todo. Então, a parte da educação, ela foi, quando você falou aí, os estudos com material online. A Roboeduc faz isso desde 2011. Caramba, olha só. 10 anos. 10 anos que o material da Roboeduc é online. E tem gente, diga-se de passagem, que até hoje não faz isso. Não faz. Então, as mudanças, quando eu digo... Mesmo pós-pandemia. Exatamente. Não, e são mudanças que o que Carlos falou é muito interessante, porque é o seguinte... É uma resistência que não dá para entender. Né? Vamos lá, vou falando de tecnologia. Tá online, basta você querer. Não, é as metodologias assertivas, né? Exato. Há 20 anos, quando da queda, da derrubada do World Trade Center, essa semana a Globo News passou falando muito sobre isso. O que você estava fazendo quando da queda do Trade Center? Eu saí da aula do pré e liberaram, né? Todo mundo. Aí, quando eu cheguei em casa, estava preparando o almoço, né? Meus pais. E aí eu assisti ainda ao vivo na TV de tubo. O pessoal talvez não lembre o que é isso. Na TV de tubo, no Globo, a segunda Jornal Hoje, a segunda derrubada. No plantão, na verdade, era o plantão. Foi o plantão. Era o plantão, Foi o plantão, foi ao vivo. Eu estava dando aula no CDF, no cursinho do CDF, eu lembro. Eu dei aula até meio-dia e 30, algo desse tipo. E quando eu cheguei em casa, eu só vi no jornal Hoje. Né? No jornal Hoje. Foi quando eu tomei conhecimento. Achei aquilo uma coisa absurda e tal. E para você ter uma ideia de como a gente pode sair na frente, como você pode trabalhar rápido. Isso é uma questão de tecnologia, mas é uma questão do feeling do profissional. Sim. Na aula da tarde, eu cheguei para dar aula, não era 1h30 o primeiro horário, 2h20 o segundo horário. Tinha aula de 50 minutos, 2h20 a segunda aula. O que é que eu fiz? Eu imprimi em papel transparente, naquela transparência. Eu já levei um texto falando em inglês, naquele ano, professor de inglês, dando aula de inglês. Eu levei o quê? Uma transparência com um texto tratando do assunto. Eu cheguei na aula da tarde, no turno vespertino, no mesmo CDF, coloquei uma transparência sobre o assunto e alguns alunos não sabiam do que tinha acontecido. Então, alguns alunos, quando eu trabalhei a transparência do mesmo dia, eles tomaram conhecimento através da minha aula. Sim. Porque alguns não sabiam, não havia a internet na velocidade que a gente tem. A informação ainda era muito rádio. Você tinha que ligar na Globo mesmo. Era na Globo, nós tivemos alunos. O que acontecia com relação à aula naquela época? O aluno assistia a aula pela manhã na escola, no colégio, fazia um cursinho. E à tarde ia fazer um cursinho. Então, muitos alunos não iam nem para casa. Sim. Então, pela rapidez da tecnologia que nós tínhamos na época, que era o quê? Você imprimir, colocar numa transparência e levar. Não tinha data show. Então, eu fiz aquilo ali.
É como hoje você tem escolas que não trabalham como online. Por causa da pandemia. A quantidade de alunos que nós perdemos, eu passei para 20, 25% do meu aluno. Mesmo sendo o quê? Online. Por causa da pandemia. Imagina o que é que alguns segmentos não sofreram tanto, mas o meu segmento, eu tive uma perda considerável. Não, a Robeduc, se não fosse para a questão online, também tinha botado a perder 12 anos de história, né? Aí você vê, como é que você fica numa situação dessa, se você não trabalha, se você não tem uma estrutura, se você não tem uma experiência e não está pronto para isso. Um parênteses na questão da ciência, como você falou. Por isso que eu digo, a ciência ela é muito, muito visionária. Alberto, a Robeduc, ela lançou o primeiro EAD de robótica do mundo. Caraca. Em 2018, em janeiro de 2018. Pioneiro mesmo, né? Do mundo. 2 anos depois veio uma pandemia. Quem é que estava preparado para vender online robótica? A Robeduc. E aí, isso que ele falou teve um problema e trouxe uma solução. Talvez a transparência não fosse a melhor solução, mas foi uma solução. Foi, né? Mas na época seria. Da ferramenta assim, que ele tinha. Digamos que tivesse outra. Talvez ela não fosse a melhor, mas ela foi a solução. E aí o que a gente vê é isso. Carlos está aqui contando que reduziu em 75% o seu público, mas ele rapidamente mudou para ir para online para poder continuar fazendo o que sempre fez. Porque o mercado é atender uma necessidade. Sim. Muita gente dificulta o mercado, mas o mercado é simples. Eu tenho que criar uma solução para um problema. Sim. Digamos assim, é bem simples. É bem simples, é isso mesmo. Então eu tenho que oferecer um serviço para uma necessidade. Se eu ofereço um reforço escolar, e às vezes eu digo, você como pai, Alberto é pai? 2 gatos. 2 gatos? Siameses. Então o que acontece? 2 gatos. Você tem, eu ofereço um serviço, um dos serviços que eu ofereço, eu digo até a alguns pais, talvez ele não fosse nem necessário. A minha escola oferece reforço escolar, puro e simples. Mas o reforço escolar, parando para analisar, ele seria desnecessário caso aquele aluno ele fizesse o beabá dele. Sim, tivesse o... Ele fizesse o necessário em casa, ou seja, que é o quê? Chegar no colégio, estudar a sua matéria e tirar sua nota boa. Aquelas rotinas básicas. Aquela rotina, mas que o próprio pai hoje não tem. Porque na minha época, um pouquinho mais velho que vocês, o que é que acontecia? A gente chegava da escola, estudava, depois ia jogar bola, voltava para casa para assistir a novela e pronto. Mas nem todo mundo consegue passar. Verdade. A minha mãe não trabalhava. Ela era dona do lar. Fazia as coisas de casa e cuidava de quem? Dos filhos. Dava aquela aulinha. Mas hoje a nossa realidade é outra. A nossa realidade é outra. Os pais eles não conseguem ficar. A velocidade, né? A velocidade que a gente tem hoje é muito... E os pais eles não conseguem. Então eu tenho um nicho para atender a essa necessidade. Os pais não conseguem dar aula. Então eu tenho alunos que eles ficam literalmente na escola de segunda a sexta, não, mas de segunda a quinta. Onde o Faça Edu, ele assume complementa, né? Complementa um complemento, mas ele assume o quê? Ele é como se fosse o pai pedagógico desse aluno. Sim. E é o quê? É uma necessidade que o pai tem. E que a minha empresa ela assume. Ela tem a empresa toda a responsabilidade para com esse filho. Ok? Com esse filho daquele pai, daquela mãe. Sim. Então, uma necessidade de mercado. Mais uma vez, o mercado abre uma fatia, uma necessidade que você vai ter que cumprir. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente nota que tempos em tempos você vai mudar os meios e as ferramentas. Exatamente. Mas a necessidade continua, né? E aí é uma questão talvez até cultural, educacional que nós temos de ritmo. Quando eu brigo muito, eu falo brigar toda vez, o Alberto me corrige. Brigar não, cara. Ô palavra palavra que eu gosto de usar, né? Não brigo não, minha gente, eu sou legal. Um conflito, eu debato bastante com minha esposa sobre ocupação de tempo. A gente viaja muito. E aí nessas viagens que a gente faz, a gente sempre gosta de visitar uma escola, né? Visitar uma universidade,
é importante você entender como é que funciona a ciência e a educação em outro país para poder ver se a gente está no caminho certo ou errado. E às vezes não é nem para saber se está certo ou errado, é só para comparar mesmo, para entender como é que são... Qual o caminho do mundo, Qual o caminho, exato. Como eu digo, uma vez eu vi Daniela chorar lá a gente no Louvre, ela chorando porque tinha a sala da Mona Lisa, ela é bem pequenininha e atrás tem o maior quadro pintado por um artista renomado do mundo. O quadro tem tipo, sei lá, 10 metros de altura por 20. Comparado à Mona Lisa. Gigante. Mas foi feito para isso. Eles botaram o maior quadro que existe perto da Mona Lisa para todo mundo ficar atento para a Mona Lisa e esquecer de uma obra de arte maravilhosa. E esse quadro conta uma história. Ele conta uma guerra, alguma coisa dele, eu não lembro bem, mas ele conta uma história. Né, com as cenas que lá ele conta a história. E tava os alunos, assim, uns 30 alunos, todos com um coletezinho verde e assistindo a aula. Todos com fone, para não poder criar ruído e tal, não sei o quê. Todo mundo com seu fonezinho. E a professora lá com o microfonezinho falando diretamente no ouvido do povo, sem estar gritando, sem estar fazendo. Muito legal, né? Não, aí ela parou, sentou, cruzou as pernas, sentou do lado. A professora olhou assustada, porque nunca viu uma turista virar de costas para a Mona Lisa e sentar do lado das crianças para ficar assistindo. Aí ela veio perguntar. Aí na hora a comunicação ficou francês, aí ficou meio estranho, era inglês, aí deu certo. Aí ela disse: não, eu quero assistir porque eu sou brasileira e a lágrima descendo já. E eu tô encantado, porque desse jeito realmente não tem como não aprender. Legal. Né? Então, olhando isso. E aí quando a gente vem para cá, é a ocupação. Pô, eles estão lá de 9 da manhã às 5 da tarde. Aí, um exemplo, eles passam lá amanhã na sala de aula e de tarde vai pro Louvre aprender. Outra realidade. Aí, mas qual é o paralelo que eu quero dizer? O FACEDU, ele tem meio que o Louvre. Ele é esse complemento na educação que a gente necessita ter. E talvez, Carlos, aí eu digo de maneira crítica, eu acho que é culpa nossa, como pais, como agente da sociedade, agente transformador, não incentivar essa educação prolongada. Às vezes parece que a gente usa a escola como um depósito de criança e não utiliza o melhor tempo dele naquele momento. Então, ter o FACEDU, ter a Robeduc, ter N agentes de promoção da educação faz parte do processo. Por que a criança não pode estudar 2 horários? Alguém me diga, pelo amor de Deus, porque o mundo todo é assim. Aí o Brasil não é. Aí o Brasil tá certo e o mundo tá errado. Algumas escolas, inclusive, fazem isso. Sim, tem alguns aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, né? Bem conceituados, inclusive, né? Uma prima minha que mora em Barcelona. Você falou a diferença para ver como é que ocorre. Quando o filho dela tinha 2 anos, 3 anos, ela ficou abismada com o que aconteceu com o menino. E aqui no Brasil seria digno de processo. Ele chegou com o pé dentro. Eles que se vestem, tá? Eles já se arrumam. A autonomia da criança é muito incentivada, né? O incentivo começa já desde a primeira infância. Então ele veio andando todo coitadinho, mal conseguia andar, porque ele, quando foi se vestir, ele não conseguiu colocar, por exemplo, na calça, ele não colocou a perna direita na calça, na perna direita. Ele veio com as 2 pernas na calça esquerda. Então ele já veio todo. E a professora não corrigiu, o bichinho veio todo imprensadinho. Então a parte da calça, a parte direita, veio fora e ele com as 2 perninhas em uma só. Quando ele chegou: meu filho, o que é isso? Então a mãe, ao invés de brigar com a professora, reclamar da escola, ela foi mostrar ao filho que ele estava errado, que ele não tinha colocado direito. Então, a partir daquilo ali, o menino aprende que ele não estava vestido corretamente. Imaginem uma situação dessa ocorrendo aqui no Brasil. Os pais iriam processar a escola. Começaria a escola demitiria a professora. Começaria o processo de bullying na própria escola. Bullying feito pela professora. Né? Quer dizer, mas na verdade nós não estamos preparados para isso. Então é uma questão cultural. Então, às vezes, mas eu acho que a pandemia deu uma pressão quanto a isso. Porque antes você pensa. Algumas pessoas, sim, creio eu. Para as pessoas que estavam
abertas um pouco a isso. Aquela velha frase, eu não concordo com aquela frase, nós vamos sair, mas como é que o pessoal dizia, Alberto? Melhores pessoas. Não, também não acredito. Mais humanas, as pessoas ficaram mais humanas, pensando mais no outro. Eu não vejo muito bem isso aí, não. Eu tenho uma visão lá dentro da minha casa, no exemplo lá de casa. Eu e minha esposa debatemos bastante. Sobre isso, bastante? Não, sobre isso, porque tipo, na minha cabeça, eu tenho duas filhas, uma com 8 anos e uma com 4, vai fazer 4 agora, que são opostas, assim, como toda família, né? Ninguém é igual, mas as minhas são, tipo... As minhas também. O imã, né? E é engraçado como essa questão do segundo momento. Elas duas, apesar de serem muito diferentes, elas têm esse segundo momento. Chega da escola de tarde, quando chega de noite, a primeira coisa que é fazer atividade, não sei o que, meio que automático. E aí é aquela história do exemplo dos pais, né? Olha para o pai, olha para a mãe, principalmente a mãe, vê a mãe estudando demais, vê a mãe, né, focada naquilo ali, lendo. Então elas duas começaram, uma está sendo alfabetizada, a pandemia atrasou bastante, isso vai ter uma repercussão. Principalmente para a escola pública, eu acho muito grave isso, porque atrasou. Ela tem 4 anos e a outra com 4 anos já lia e escrevia. Ela com 4 não lê e escreve muito mal. Então atrasou a alfabetização, mas nada que com tudo que tem acesso não recupere. Mas a minha discordância, não sei se é discordância, mas a minha visão de mundo é que tem que ocupar o tempo todo da criança. Cara... Alberto, é impressionante a quantidade de energia que essas crianças têm para aprender. Você imagina um HD vazio. A gente estava conversando sobre o computador. Exato. Imagina um HD vazio. Você vai, para ele começar a ficar um pouquinho lento, você vai ter que botar aí 70, 80, 90% de capacidade instalada. E o HD de uma criança é uma coisa... É uma esponja, imensurável. Né? Não, é uma esponja, né? Absorve e... Tem um, não sei se você utiliza lá, Carlos, tem um aplicativo que eu dizia minha filha, você pode usar o YouTube, você pode usar o TikTok, agora na pandemia foi o TikTok, né? Você pode usar. Agora, para cada hora que você fizer o TikTok, se você passar 1 hora no TikTok, você tem que passar 2 horas nesse aplicativo de programação, no Lightbot. Cada hora, 2 horas. Para cada hora, 2 horas. Ela zerou o Lightbot em questão de semanas. E a lógica do Lightbot... O Lightbot é interessante, o Super Dix é muito bacana. É pesada, pô. É pesada, não é fácil não. Porque eu mesmo, quando eu vou para... Nós temos muitos aplicativos bacanas, muita coisa massa. Tem. O xadrez, por exemplo, xadrez, eu vou voltar. Hoje nós temos vários a lógica do xadrez. O xadrez era para ser matéria obrigatória. Num país como teve um experimento de Miguel Nicoleles, né? Lá em Macaíba. Sim, Miguel Nicoleles é fantástico. Acho que em 3, 4 anos ele transformou os estudantes da escola lá em Jundiaí, todos, tipo Gernes, né? Que é os jogos estudantis do Rio Grande do Norte. Tipo, em 3 anos, todas as categorias, quem ganhou foi essa escola. Caraca. A partir do momento que ele começou a partir que ele botou trabalhar o xadrez lá de maneira efetiva, né? Exatamente. Caraca. Então você vê, por exemplo, minha filha como né? Os dados estão aí, né? Não, e ganhou brasileiro, chegou a ganhar brasileiro, o pessoal, foi um negócio meio... Ela fazia primeiro ano e segundo ano ela estudou xadrez, só que depois parou. E é prática, né? O xadrez é a prática. Então se você pega pelo menos o ensino fundamental, você coloca o xadrez, isso já mudaria bastante a concepção desse aluno. Por exemplo, um projeto que nós temos lá no Faça Edu, a gente estava conversando até antes do programa, é colocar o ensino, a educação... Eu ia puxar esse assunto, mas foi bom que você puxou logo que a gente acelera. Pronto, a educação empreendedora e a educação empreendedora e o ensino... Desculpa, a educação empreendedora e a educação financeira. O que eu vejo já que essa sua iniciativa, a partir do ensino fundamental. Então, mas essa sua iniciativa Carlos, se fosse antes da pandemia, todo mundo ia dizer que você estava querendo ser... Quer aparecer. Quer aparecer, quer que todo mundo seja empresário. E eu vejo muito um lado que... Isso na época de colégio, né? Acho que o Alberto também passou por isso. Que a gente meio que forma inconscientemente as crianças a buscar uma estabilidade que não existe.
Na verdade, nossa escola é seletista, né? Ela trabalha para você ter uma carteira de trabalho. Ou um concurso público, né? Ou concurso público. Eu não sei se é por causa da minha área. Eu vou dizer uma coisa que talvez até o pessoal venha me criticar, mas eu não ligo muito para esse tipo de crítica. Eu nunca quis fazer um concurso público para a minha área. Eu sou professor e nunca almejei fazer um concurso público para professor. Talvez se eu fosse de outra carreira eu tivesse almejado isso aí. Mas eu sempre quis, tanto é que hoje eu tenho uma empresa, falando um pouco mais dela. A minha empresa hoje, eu fiz algo pensando no Carlos Henrique de 25 anos atrás. Há 25 anos, quando eu tinha 24, o que é que eu fiz? Eu aluguei uma sala de aula, eu comprei carteira, eu montei um negócio. Eu montei uma salinha. Que era um negócio. Um negócio, tá? Bem informal, em frente ao Lagoa Center, era no edifício Beatriz Bonassi. E comecei a dar aula particular. Só que eu tinha custo de quê? De aluguel. Sim. De condomínio. Energia. Água, acho que água estava incluso no condomínio. Eu ia falar internet, mas é o telefone. Internet não tinha. Telefone. Telefone que era caro. O telefone era um BCP, se não me engano, que eu tinha num tijolãozão daquele. Que tinha cobrinha para fazer. Exato, jogar a cobrinha quando não tinha aluno, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Eu pensava da seguinte forma: quando eu tiver 50 anos, que eu não completei ainda, vai demorar um pouco, eu acho que alguns meses. Eu acho que mais ou menos 6 meses, 8 meses, eu estou chegando aos 50. Tá bem. Bem, 4 pontos de safena, eu costumo dizer que tem mais ponto do que Natal, né? Mas isso é um detalhe. Então o que acontece? Quando eu tivesse 50, eu teria um negócio que aquele cara, aos 24, ele teria menos dificuldade que eu de chegar a esse negócio. Sim. Então hoje, aquele cara que está saindo da universidade, que tem um plano, um projeto, ele pode chegar na minha escola e ter um espaço. Isso é um ponto que a gente chama de espaço colaborativo. Minha filha, isso é um ponto. Minha filha, eu dei a ela um cartão de débito. Next, um banco desses. Virtual Bank, né? Um banco virtual. Um banco virtual, super bacana, tem a Minnie, tem o Mickey, todo mês ela recebe o quê? Ela recebe a mesadazinha dela, super bacana, tem umas tarefas, umas atividades. A partir daí, por que não passar? Ela, inclusive, vai ser aluna da primeira turma que a gente está começando agora em outubro. Por que não, a partir dessa ideia dos cartões, não oferecer um curso de empreendedorismo, de educação financeira, de educação empreendedora? Acho que é um nicho bacana. Porque aqui no Tirol nós temos vários empresários, pais, avós de empresários, e a gente muda o pensamento dessa criança. Por exemplo, minha filha passou a gostar mais de matemática a partir do momento que ela ganhou o cartão. Matemática e ciência para esse aluno, eles vão olhar de uma forma diferente a partir do momento que ele aprende a empreender. Às vezes eu acho que tem uma aplicação, né? Exatamente, a gente vai trabalhar uma aplicação, vai trabalhar com aplicativos, nós vamos trabalhar de uma forma que ele vai passar a se interessar mais por ciência, vai trazer isso pro dia dele, né? E por matemática. Eu não vou cobrar matemática, ele vai se interessar por matemática a partir do momento que ele estuda empreendedorismo. Mas eu acho que é sucesso, vai ser sucesso, mas eu acho às vezes que é um trabalho desse que a gente vem para desmistificar e tirar esses tabus, né? Porque exato. Na minha geração, né? Eu gosto de falar da minha geração como se eu tivesse uns 100 anos. Mas tipo assim, ser empreendedor do interior era você virar dono de uma mercearia. Na minha cabeça, né? O empreendedor de sucesso vai ser o dono da mercearia, porque é o que fornece comida e ninguém nunca vai deixar de comer. Então, é o que tem mais sucesso. Só que o universo de possibilidades de empreendedorismo, ele é algo que eu fico imaginando por que a gente cria essa cultura de estabilidade onde tem que se buscar. Eu não condeno, minha esposa é funcionária pública e ela é cientista na UFRN, professora e tal. E os projetos que ela está trabalhando direto é para gerar desenvolvimento na sociedade, não necessariamente só um artigo, ou só. Não, né? Aquiles é outro exemplo, tem N exemplos, né? Tem vários professores que vieram para cá. E isso mostra que em todos os setores que quem quer fazer, faz.
A ciência com o empreendedorismo, tem até uma frase que eu disse esses dias, e Rafael registrou lá e vai publicar, que o empreendedorismo, sem a ciência, ele não tem senso para existir. Sim, né? sim. E a ciência sem o empreendedorismo, ela morre. Porque você vai fazer o que com isso? Porque perde o sentido, na verdade. Perde o sentido, né? Você não tem como... O que alimenta é exatamente a ideia, o empreendedorismo, é você inovar, é você tentar criar. E outra coisa, é não ficar preso ao sucesso imediato. Sim. Eu não estou preocupado se eu vou ter sucesso imediato. Tanto é que, quando eu pensei nessa turma, eu disse, eu já tenho a turma feita. Minha filha, 2 primos e um outro colega. Já montei a turma. Pronto. Se eu matricular outros, ótimo. Se não, eu já tenho minha turma, que é o meu laboratório. Tem o meu MVP aqui. Exatamente. Pode falar em valor? Uma pessoa que está assistindo quer colocar o filho nessa eu não mensurei ainda nem valor, Alberto. Eu não mensurei valor. É lançamento total aqui. Então eu vou matricular minha sobrinha, que eu já gostei desse preço, viu? Que bom, eu não mensurei valor. Mas sintas convidada, hein? Mas o lado positivo é um lançamento em primeira mão. Em primeira mão. Aí. Porque na verdade nós não lançamos o curso ainda. Sim. É um projeto que eu estou lançando. Piloto mesmo. É um projeto piloto, realmente. Quantos anos a molecada ali, no caso? Fundamental vai ser o quê? Fundamental 2. De 8? Eu acho. Não, de 10 a. Eu acho que a partir de 10 anos, a partir do 6º 10 a 14 Porque a gente pode colocar alunos do 6º ao 9º ano. Sim. Não há uma necessidade, porque ele já tem que ter um certo conhecimento de matemática. É um aluno que já pode entender de porcentagem, é um aluno que já deve saber. Então 10 anos mesmo. Sim, a partir dos 10 anos. E é engraçado isso aí que a meninada que eu tenho notado, como eu falei, minha filha tem 8 anos. Ela programa em Scratch. Ela programa em Scratch, com a lógica de Scratch já. Nossa. Mas em matemática, ela é muito boa em matemática, mas ela toda hora vem para mim agora já querendo dar um passo a mais no aprendizado. Então, o que matemática... acompanhando ela, Sim. né? Somar, subtrair, aí multiplicar e dividir a sequência, né? Enquanto as aulas estavam em somar e subtrair, ela já estava em dividir e multiplicar, porque o Scratch ele é igual a questão financeira. Na hora que começar na questão financeira, ele vai chegar em matemática e dizer: eu quero mais, né? E outra coisa, uma ideia, um projeto que eu acho bem interessante, como eu já pensei em cidadania, como eu já pensei em trânsito. Nós oferecemos lá no FACEDU, por exemplo, ele se matricula num curso de português, mas ele tem aula de quê? De cidadania. Tá? Porque não é só isso. Muita gente tem aquela ideia de o cara é professor. Carlos Henrique, você é professor de inglês. Beleza, sim, mas eu não sou um dador de aula. Quando eu estou dando aula de inglês, aparece uma charge relacionada a quê? A imigração, relacionada à política. Política hoje é muito complicado. Delicado. É muito delicado falar em política. Então a gente tenta sair do Brasil, mas aí você chega nos Estados Unidos, aí o cara problema. Também tem complicado você falar em política. Mas você não é só um tradutor, um dador de aula, eu costumo falar isso. Você é um formador de opinião. Sim. Certo? Então você tem que entender de mercado, você tem que entender de ciência, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de tudo. E numa escola, quando a gente já tem essa vivência, estou há 29 anos em sala de aula, de empresa, junto com uma outra empresa que eu tive, a gente já conversou isso aqui também, eu estou há 22 anos de empresa. O FACEDU está há 3 anos. Então é um menininho novo. Então a gente está fazendo um trabalho bacana. Eu acho que dá para contribuir com o mercado. A gente tenta contribuir. A inovação ela não é você criar algo novo, né? Não, mas é você fazer algo diferente, né? E a gente está sempre fazendo. Quando nós começamos o FACEDU, era totalmente diferente. Hoje o lance do espaço colaborativo é bacana. Sim. Porque se você não tem a grana para começar, você tem um espaço para você começar. Você gera oportunidades diretamente para... Exatamente. A gente estava falando nos bastidores aqui que para cada real gasto, investido, na verdade não gasto, investido em tecnologia retorna 2,74 para a sociedade. E aí de N maneiras, gerando emprego, impostos e etc, né? E quando se vem uma notícia, né, um lançamento desse, de um produto que envolve empreendedorismo, educação, ciência,
Para mim me deixa muito feliz, né? De saber que a gente não precisa buscar ideias que em tese são simples, longe, né? Porque tudo que vem de fora, que é a história do vira-latismo potiguar, de que o que funciona de Recife, o que funciona do Rio de Janeiro, o que funciona de Minas Gerais, não, funciona daqui. Né? Quando a gente quiser falar de empreendedorismo infanto-juvenil, a gente vai buscar o FACEDU e não vai buscar uma escola de não sei de que, de sei de que, de sei das quantas lá em São Paulo. Acho que não precisa. Então, eu lembro que eu estava lendo esses dias agora e tem uma escola de empreendedorismo ligada, aí a mensalidade da escola lá, R$10.000. Mas é ligada para os principais industriais e empresários de São Paulo. É uma escola voltada para o empreendedorismo, para isso. Para esse grupinho, tipo meia dúzia de gente. Caramba. Aí o mensalado, R$10.000. Aí, tipo, o exemplo que a gente tem é esse? Não, cara, o que ele quer fazer é democratizar isso aqui. Porque não todo mundo tem acesso a isso, né? Não há necessidade disso. Mas às vezes algumas pessoas daqui valorizam mais isso. É bacana e tal. Às vezes quer ir pelo network também, né? O que eu falo. Se induzir lá dentro, né? O que eu falo Alberto, eu já falei várias vezes aqui, Carlos também. A gente tem que olhar para os negócios como alguém que está com a lupa olhando algo que está escrito que não consegue enxergar direito. E aí, quando você olha o mercado brasileiro, é um mercado piramidal, onde 97% de sua base ganha até 2 salários mínimos por cabeça, per capita, né? Então, se uma família de 2 pessoas, 5 mil. Sim. Então, esse é o valor de 97% da população. Só que aí o cara que ganha 10 mil se acha rico. Porque está entre os 3%. Só que a distância de você vir de 3 por 2 e de 2 por 1 tipo assim, você ganha 10, você está entre os 3. Mas se você ganhar 50, aí você está entre os 2. Mas para ir para 1, os dados não são esses, mas é mais ou menos isso. Aí, só que você mudar do 2 por 1, você tem que ganhar 100. E se você for entrar no 0,5%, você tem que ganhar 1 milhão. Então o cara que ganha 10 mil, ele acha que vive igual o cara de 1 milhão. Então se você vai fazer um negócio, não mire no cara de 1 milhão. Mire no cara de 97%. Um colega do Salesiano, um colega que estudou comigo no Salesiano. É porque é um cálculo honesto, né? O seguinte: vamos para uma festa, isso nos anos 80, vamos para uma festa, bora. Aí ele dizia o seguinte: é melhor bancar seu cara com as meninas mais pobres ou ser o mais pobre das meninas mais ricas? Aí o que acontecia? A gente ia para as festas americanas, a gente ia puxar, queria não sei para onde, e ele ia para vaquejada no interior. Quando ele chegava no interior, que era o menino da capital, se dava bem, era ele novidade. estudava no Salesiano. Então ele chegava, ele era o rei. Era novidade. Então, pô, ele era o cara, porque era o aluno do Salesiano, que chegava na vaquejada junto com o quê? Com aquelas meninas ali do interior. Então ele era o cara, então ele era o topo dos 97%. Entendeu? Então, o topo dos 97%, não, ele era o cara dos 3%, que estava na base. Estava na base. Então ele era o cara da base ali dos 97%, porque ele ia pro interior e curtia as vaquejadas. O pensamento dele é isso aí, procura os 97. Então, mas é porque o mercado. É isso mesmo. Mas eu fico sem entender porque as pessoas miram nesse 1% aqui. Cara, esse 1% a gente nem conhece. É a vaidade. A gente não sabe quem é. É a vaidade, eu queria aparecer em situações. O Will está ali. Já estamos. Né? Mas esse bate-papo é muito interessante. Eu queria só parabenizá-los, né? A ciência está on, a marca está super bacana, o Facebook é um sucesso. Então, Leads, o Lead, esse nome é... Vai dar pipoca. Mas o próprio nome Lead, ele já é top. O Lead está lá em cima, o Lead está no 1%. Ele está no topo da pirâmide, então parabéns. Eu já acompanhei alguns videocasts, né? O videocast também é um sucesso, então é muito bacana quando a gente tem uma abertura dessa, porque não se iludam os nossos espectadores. É muito difícil você querer inovar, porque a inovação ela é cara. Ela é cara por quê? Porque quando eu tento fazer algo desse tipo, muitos não acreditam.
Pô, esse cara é um maluco, ele quer dar aula de empreendedorismo para a criança que não sabe de nada. A sociedade é conservadora, né? Exatamente. Então a inovação é vanguardista. A sociedade é conservadora, a sociedade só compra uma ideia, você depois sabe que dá muito certo. bem isso depois que dá certo, você leva muito na cara, mas eu sempre fui um cara que eu não tô nem aí para o que vão dizer, eu faço e pronto. Depois que eu entendi a frase, Alberto e Carlos, que o não eu já tenho, facilitou tanto minha vida. Eu aprendi. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Tem, mas isso eu aprendi na época de carnavais. Não, mas eu também, só que Carlos, o não eu já tenho. E às veio fazer sentido recentemente. Mas às vezes, e deixa eu acrescentar uma coisa, às vezes o não é feio para você, o não é feio para quem vai te dar o não. O não às vezes é pior para o cara que vai te dizer. É mais duro para quem diz não. Para quem vai dizer. Então, cara, não a gente já tem. O pior que pode acontecer é você continuar na mesma. Então, cara, vai em frente. E outra, depois de 4 pontos de safena, uma revascularização, uma Covid. O não aí virou fichinha. Eu não tenho medo de nada. Não. Carlos, muito obrigado. Realmente obrigado foi um papo top das galáxias, como tem sido aqui nossa toada, nossos convidados. Temos selecionado a dedo para vir para cá, né? Espero aparecer no 100º para tomar aquela cidra. Vamos, eu vou melhorar. Vou trazer um Mark James aí. Olha só. Show de bola, meu amigo. Obrigado, viu? E mais uma vez aí com o meu amigo. E pode vir no 100º aí, ele que vem. Vamos deixar marcado. É isso aí, meus amigos. Mais um tubarão aqui da nossa região. Pode curtir, compartilhar nos grupos. Onde é os grupos que a gente joga? Grupo de família, em vez de dar bom dia, manda lá o link do Ciência Tá On, que a família vai aprender, vai gerar conhecimento entre vocês e vocês vão ser pessoas melhores. É isso aí. Curta aí, comenta, compartilha nos grupos como o Cássio falou. E não vai dar dislike, né? Não é possível que tem hater aqui no nosso canal. Pelo amor de Deus. Vai vir muito episódio massa como esse de hoje aqui. Vai acompanhando nossas redes sociais. Valeu! Valeu, abraço. Show! Bom demais. Vou embora render minha